Estamos dando início a mais um programa Despertar Viamão, pela Viamão Web, a rádio que você vê e a TV que você ouve. Estamos aqui hoje para falar sobre desenvolvimento e planejamento de uma cidade. E eu trouxe aqui uma convidada muito especial, a Mariana Fraga, né, estudante de designer, e que vai dar algumas pitacos aí na nossa cidade, alguns relatos sobre como ela vê. E então tu pode te apresentar, Mariana, para o público nosso aí da Despertar. Eu sou a Mariana, tenho 18 anos, faço faculdade de design e vim aqui hoje dar presença aqui, né? Que fui convidada para responder algumas perguntas. Então vamos lá. Eu queria primeiramente agradecer a todos que nos assistem pela TV Viamão Web e também pela nossa direção aqui de imagens e som, ao Alexandre, ao Renan, muito obrigado. Hoje nós estamos sem a presença do André. Por quê? Porque o André está numa atividade exclusiva aí, não pôde participar. Então a primeira pergunta que nós vamos fazer hoje aqui para a Mariana é a respeito de algumas questões relativas à própria faculdade que ela está fazendo, né? Para a gente ver a visão dela. Qual a primeira coisa que você vê em um produto? O design. Se o design é chamativo, se apresenta uma coisa legal, que eu me sinto bem ao olhar, eu compro. Porque transmite qualidade e que é um bom produto. Vocês acham que o jovem, ele também tem essa mesma visão? Sim, na verdade, todo ser humano tem isso. Ele se atrai por aquilo que ele acha bonito, que ele acha que vai fazer bem para ele. Porque me diz uma coisa que te atrai que seja feia. Então é a aparência. É, Cuidado o que ser humano é ligado à aparência, infelizmente. Bom, e eu vou fazer outra perguntinha então. Como você vê o design de nossa cidade? Imagina a nossa cidade, o que tu vê de design assim, de destaque? O que tu acha que te impressiona? Eu acho que a nossa cidade não tem um design concreto, não tem uma coisa que tu diga assim, olha, foi planejado isso, mas tem pontos que pode melhorar. Por exemplo, a igreja ali matriz, os parques da nossa cidade tem bastante área verde, podia ter parques melhores, como o Lago Tarumã. E eu acredito que se isso for bem planejado, vai chamar bastante atenção e vai melhorar a qualidade visual da nossa cidade. E as pessoas que vierem nos visitar vão ver isso, vão chegar na cidade e vão se sentir confortáveis, seguras, porque é um ambiente que te transmite isso por ser organizado. Se a nossa cidade fosse um produto, o que chamaria mais atenção hoje? Eu acredito que seria a estética, obviamente, da cidade, trazer um ambiente planejado, um ambiente novo, moderno. Que a nossa cidade passa uma imagem que não evolui, que continua desde a fundação dela. Os prédios passam a imagem mais velha, antiga, e tinham que passar algo bem cuidado, bem tratado, para as pessoas verem que a cidade valoriza aquilo. Eu te pergunto uma questão sobre a visualização da cidade. Porque tu conhece outras cidades, tu conhece Porto Alegre, tu conhece outras cidades que tu já viajou, inclusive para fora do estado. Sim. E a gente tem uma impressão quando chega na cidade, né? E nós já perguntamos isso na outra questão, o que te chama a atenção na cidade, mas agora eu te pergunto assim, se tu fosse moldar esse produto, essa cidade, qual seria a identidade que tu daria para ela? Assim, o que tu mudaria para dar um designer, um visual, uma segurança, como tu disse, o que tu acha que chamaria atenção para ti, que é uma jovem e que pretende criar uma situação de vida, um planejamento da tua vida numa cidade que te dê resposta para aquilo que tu quer. Sim. Então, o que tu mudaria na nossa cidade em termos de design? Eu deixaria a cidade mais definida. O que seria a definição de uma cidade?
Por exemplo, pontos turísticos, né? Aquele é um ponto turístico, a área vai ser preservada, vai ter lugares que na volta que vão ser focados no próprio ponto turístico, né? E áreas mais bem tratadas, por exemplo, os parques, tá? Se olharmos para o parque que tem ali do lado da prefeitura, ele é um parque muito antigo, muito velho. Os brinquedos que tem ali para as crianças estão lá séculos. Eu brinquei naqueles brinquedos e estão lá até hoje, sabe? Não foram pintados, não foram bem cuidados e tratados. E aquele parque todo mundo frequenta. Eu gosto de ir lá, sentar, olhar as pessoas, o movimento, porque traz uma sensação boa. E se aquilo for bem cuidado, bem tratado, com certeza vai chamar a atenção de mais pessoas. A Igreja Matriz também, que é muito conhecida. As partes ali de fora da igreja, elas também não são bem cuidadas, bem tratadas. É um ambiente muito poluído. Tinha que ter mais organização naquilo, transmitir que é um lugar que tu pode sentar, que tu pode se sentir à vontade, que não tem perigo, que tu pode bater uma foto legal e postar nas redes sociais, sabe? Eu acredito que... Pode interagir, conviver. Exatamente, né? Um ambiente que é bom de estar. Assim como outras cidades transmitem isso. Um lugar que eu gosto bastante, que eu fui, é Curitiba, que lá tem... qual é o nome? É a estufa, o Jardim Botânico. Aquilo lá é um ambiente bem organizado. E se tu for olhar na volta, sim, possui outras coisas que não tem nada a ver com o Jardim Botânico. Mas por ser um ambiente organizado, com certeza é um lugar que chama a atenção de muitas pessoas. Tem pessoas que vão viajar para esse lugar só para ir no Jardim Botânico. Pois é, Mariana, tu coloca aí algumas questões que, sinceramente, me surpreendem, né, a tua leitura. A praça ao lado da prefeitura, eu não tinha percebido isso mesmo. Parece um lugar desgastado, desorganizado. O entorno da igreja, né, aquele ambiente ali muito poluído, né, e sem organização. E olhando isso de uma forma, como tu disse, de produto, não é atrativo. Uma pessoa que vem ali, senta, toma um chimarrão, não tem vontade de voltar ali. Exatamente. Tu prefere ir na praça do lado da prefeitura ou tu prefere ir lá no gasômetro de Porto Alegre? Pois bem, Mariana, isso que tu traz é o assunto de hoje. Desenvolvimento e planejamento. Bom, o planejamento é algo determinante, né, para que se chegue a um objetivo final. E para isso, a nossa cidade, como qualquer cidade, ela é feita de leis, ela é feita dos seus espaços geográficos e naturais, né? Então, a princípio, para te fazer um planejamento em qualquer eixo, seja do meio ambiente, do transporte, do desenvolvimento econômico, tu tem que fazer um estudo, uma ciência, né? De ver a situação global, onde é que a tua cidade se encontra no meio de um contexto global, na economia, seja na potencialidade de produção de alimento, que nós temos aqui o maior produtor de arroz orgânico, né, da América Latina. Nós temos aqui o leite, já falamos sobre isso, né, potencial por a nossa cidade ter essa característica ruralística, né, de 1.200 quilômetros de área rural e 300 de área urbana. Isso nos traz potencialidades diferentes, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Mas para que isso ocorra, é preciso um planejamento. Como é que tu faz um planejamento de um produto, Mariana? Um planejamento de um produto é pensado principalmente no objetivo dele. Para que tu vai fazer aquele produto? Para que tu vai desenvolver aquilo? Né? Seria o sentido da existência do produto. Exatamente, a gente tem que pensar num sentido. Porque não dá para fazer algo se tu não vai usar aquilo, se tu não vai cuidar daquilo e se tu não vai evoluir aquilo. Então, é preciso pensar num sentido. Depois que tu pensa num sentido, tu tem que elaborar como vai ser feito aquilo. Tu tem verba para fazer aquilo? Mariana, o que seria, então,
o design, um planejamento de um produto, como é que tu planeja, né? Produz um produto, que tu gera um produto, né, para ser comercializado. Primeiro, tu tem que criar um sentido para a existência daquilo. Tem que pensar para que tu tá fazendo aquilo. Depois, tu tem que ver se tu possui verba, se tu sabe com que materiais tu vai fazer aquilo, né? E logo após, tu começa a testar. Isso aqui funcionou aqui, isso aqui não funcionou aqui, isso aqui vai chamar atenção, isso aqui não vai chamar atenção. E assim por diante. Até chegar no resultado final, para os designers, demora 3 meses para fazer uma identidade visual. Então, o planejamento de uma cidade é muito complexo para surgir assim do nada. Principalmente se é uma cidade que tem capacidade de crescer. Então, Viamão, eu diria, tem a capacidade de crescer na questão estrutural, porque é uma cidade bonita, mas parece que não possui uma valorização, um planejamento. Ninguém pensa assim, vamos melhorar a pracinha do lado da prefeitura, vamos melhorar a aparência da frente da igreja matriz, dar uma pintura para os prédios antigos que a gente preserva. Parece que não é pensado nisso. E isso traz um desleixo para quem vem visitar a nossa cidade. Pensa que a nossa cidade, entendeu, é uma cidade ruim de se morar, abandonada, de viver, sem regras, sem planejamento. Exatamente. Quando tu fala essas referências aí de planejar, talvez tu queira se referir também no diálogo, né? Ouvir as pessoas, porque as pessoas precisam ser ouvidas. O que tu acha? Tu faz um produto para alguém comprar, né? Exatamente. Eu não vou fazer um produto que só vai ficar ali, que eu gastei dinheiro, que eu gastei investimentos para a pessoa passar reto e não olhar, não aproveitar aquilo. A questão do planejamento, ele envolve a questão legislativa, um orçamento de verbas que são planejadas ao decorrer dos anos. Uma obra simples como de uma praça, ela deve ser planejada e ser aplicado um recurso, feito uma reserva de recursos, tem que passar pela Câmara de Vereadores e o principal tem que passar por aqueles que vão consumir. Quem é que vai consumir o produto? A população. Então, isso é o fundamental para que a cidade se desenvolva e crie um conceito, criar um conceito de identidade visual da população. A população vai dizer, olha, lá na minha cidade tem isso, tem aquilo, é referência. E Viamão, infelizmente, não tem esse planejamento, não tem essa referência. E aí a gente já deixa essa pergunta para vocês que estão assistindo. O que vocês acham que podia ter na nossa cidade, que podia melhorar, que podia chamar mais atenção? O que você colocaria nesse produto para mudar o design, é isso? Exatamente. Então, pessoal, nós vamos deixar essa pergunta aí pela Mariana, já feita aqui, para você interagir. Entre nas redes sociais, interaja, pergunte, e nós vamos estar respondendo. Tu me ajuda a responder? Tu vai responder lá, né? Vou te dar. A responder, sim. Então tá, vamos interagir e vamos saber então como é que funciona. Esse planejamento é responsabilidade de toda a cidade, e todos têm que estar envolvidos. Uma cidade ela não pode ser feita para 2 anos, 4 anos. Uma cidade ela tem que ser planejada para 20, 30, 40, 50 anos, como foi Porto Alegre. O que tu lembra de Porto Alegre? O que tu poderia citar, por exemplo, de Porto Alegre como referência? Tem shopping, tem cinema, tem os parques bem cuidados, que tem evento, tem lugares que tu pode praticar esporte, né? Então, eu acredito, né, que falte isso, porque eu vou para Porto Alegre por isso, mas a nossa cidade poderia muito bem ter essas coisas para a população dar valor a isso, né? Com esses relatos que a Mariana colocou aqui sobre shopping, sobre praças, sobre área de lazer, né, a gente pode fazer uma análise aqui do que é aproveitado, né, nos nossos espaços em Viamão. Como ela já colocou, as áreas de lazer, né, a falta de um planejamento, de uma identidade na cidade, de uma referência, né, que movimente que o jovem queira vir da Alvorada, de Gravataí ou de Porto Alegre visitar Viamão, né, como eles vão para Porto Alegre.
a cidade de Porto Alegre, ela tem um histórico que envolve a cultura, a valorização das bandas locais, festivais de banda, né? O centro, a capital do Rio Grande do Sul, ela não é só capital porque é capital e isso atrai as pessoas. Uma cidade tem que ter planejamento de energia, ou seja, tem que ter energia que comporte os investimentos das empresas. Então, a nossa energia, como é que dizem aí quando chove e vier uma falta? Luz, né? Então, nós temos que melhorar a qualidade da energia, nós temos que proporcionar que as empresas, as indústrias venham para a nossa cidade e tenham essa segurança, seja na área do saneamento, da própria questão da energia, né, que é fundamental, a mobilidade urbana, né, o Até trânsito. Porque gerar um lugar, por exemplo, criar um shopping em Viamão, né? Claro, exige investimento, dinheiro, a gente também não pode esquecer dessa parte. Mas isso também geraria mais emprego na região. Evitaria o movimento de pêndulo. O que é o movimento de pêndulo? É a saída de uma cidade para ir para outra, para trabalhar e depois voltar para a cidade onde você mora. E isso, às vezes, é muito ruim, porque as oportunidades para a gente que mora aqui em Viamão, geralmente são em Porto Alegre. Aqui em Viamão não tem muita oportunidade para trabalhar aqui, né? E gerar mais, como é que se diz, lugares, assim, como um ponto turístico, poderia gerar também mais emprego, porque ia necessitar de pessoas para trabalhar nisso. Se o assunto é desenvolvimento e planejamento, tô dentro. Viamão Web, a rádio que você vê.